Olá, pessoal! Bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. Deixa eu falar, a Cris engatou. Gente, super boa tarde. Estamos aqui ao vivo. Que bom que você veio, Não é, Cris. Kátia, ó, sabe que a Kátia faltou 2 semanas, então por isso que eu dei essa engatada, que eu quase fui... Kátia, desculpa aí. Imagina, mas é tão bom começar assim. E hoje quando você me falou, eu não vou, eu falei, não, a Cris vai, ela tem que vir sim. Não podia deixar de vir, ainda mais com a pessoa que está aqui, né, que eu acho ele uma sumidade em relação aos assuntos que ele pesquisa, sim, que ele estuda, e a ideologia que ele tem em relação a toda essa questão, né, Kátia? E o tema, ele é bem pertinente a tudo que nós estamos vivendo. Até estávamos agora aqui nos bastidores comentando, mas ele vem para falar sobre um tema interessantíssimo. Sobre o que é o Apocalipse. Pois é, eu acho que nós estamos bem no meio disso, mas quem vai responder tudo isso é nosso querido Rogério Buzzi. Rogério, gratidão pela presença, honra enorme estar com você aqui no Enigmas. É um privilégio, muito obrigado pelo convite, né? É um privilégio não só estar com vocês, mas com todos os nossos amigos enigmáticos. E eu espero realmente, né, que a gente possa, porque o Apocalipse, né, como vocês frisaram, ele não é apenas um evento, né? Ele é muito mais do que isso. Sim. E é aquilo que tem incomodado, é a pulga atrás da orelha de muita gente, né? Eu acredito que esse programa, se não vai explicar com todas as letras o que é o Apocalipse, pelo menos vai poder dar uma introdução às pessoas que nos assistem, né? E esse é o grande propósito nosso, né? Muito obrigado pelo convite, é um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Desnecessário dizer nossa, né? O carinho que eu tenho por vocês. Né? Honra nossa, Rogério. Prazer enorme estar contigo. Espero que você possa nos brindar mais vezes com todos os seus conhecimentos. Mas já que nós estamos falando do Apocalipse, explica para o nosso telespectador, para o nosso internauta, o que é o Apocalipse. Veja, se me permite, eu primeiro gostaria de dizer algo. Primeiro, a minha base é a Bíblia. Tá, ok. Né? As pessoas hoje elas têm o livre-arbítrio, elas têm o direito de escolher o que vai norteá-las, o viés delas. Né? A minha escolha foi pela Bíblia. E acredite, não foi uma escolha fácil. Por quê? Porque eu decidi cedo que eu me pautaria por ela, mesmo sabendo que é um livro que muita gente não concorda, não gosta e tal. Mas assim, se nós observarmos, da onde surgiu a própria palavra Apocalipse? Da Bíblia. É verdade. Não é? Ela surgiu na Bíblia, ela está na Bíblia. Então, o que é o Apocalipse em termos assim muito simplistas? Né? A Bíblia responde, capítulo 1 do Apocalipse, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente vão acontecer. Então, o Apocalipse é o último livro da Bíblia que tem o objetivo de mostrar para as pessoas, para os servos de Deus, que por sua vez vão espalhar para as pessoas, o que vai acontecer no futuro. Nossa, que maravilha. E qual é o significado do Apocalipse, né? O significado do Apocalipse, Kátia, é muito simples. Se você observar, hoje as pessoas falam do Apocalipse como sinônimo de catástrofe, de caos, de guerra, de problema. Pode ver, os filmes falam do Apocalipse e retratam o quê? Confusão, guerra, né? Desastres naturais. Acabou tudo. Na verdade, o Apocalipse, biblicamente, Kátia, né? O Apocalipse é uma revelação. Tanto que a palavra Apocalipse, se você pegar, abrir o último livro na King James ou em inglês, é Revelation, que é revelação. O Apocalipse, então, é revelação. Longe de ser um livro de catástrofes, ele é uma revelação de Deus aos servos de Deus na Terra. Então, se não é o fim do mundo, do que se trata o Apocalipse? Boa pergunta. Boa pergunta. O Apocalipse, na verdade, é isso. Quando você fala, por exemplo, né, para quem crê, um Deus dizendo, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, imagine, Cris, um ser que realmente ama todos nós profundamente e sabe que viveremos tempos difíceis. A Kátia acabava de falar, Rogério, às vezes a gente desanima das pessoas. Verdade. Né? A gente desanima porque a gente está vendo, veja o colapso cultural, colapso econômico, colapso
entre, por exemplo, as pessoas já não se entendem mais, Cris, sabe? A pessoa está no trânsito, um esbarrão já vai para briga. O moral, inclusive, o colapso moral está acontecendo, né? Socioeconômico, enfim, para os lados que você olhar, não precisa ler a Bíblia, não precisa nem ter uma diretriz como vocês têm hoje, né? De apanhar. É só olhar o que está acontecendo, gente, e você vê, alguma coisa iminente tem que acontecer, nós não podemos mais continuar nisso. Então, assim, o que trata o Apocalipse? Ele trata de todas as áreas, mostrando para você, né, como um Deus de amor, dizendo, olha, vai acontecer isso, 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 isso e isso. Então ele fala, por exemplo, assim, de guerra que vai acontecer. Ele fala, por exemplo, do colapso econômico, quando ele fala que haverá um custo muito alto para a alimentação, e vai acontecer daqui a pouco. Ele fala da degradação moral, e ele fala da corrupção. É impressionante o Apocalipse falando da corrupção. Então ele trata dos vários setores, né, desses vários setores que agridem a sociedade, para que você, sabendo o que vai acontecer, possa se prevenir. Esse é o grande objetivo. Do chip na mão direita ele fala também no Apocalipse? Veja, ele não fala do chip na mão direita direto, porque desde que há mundo, vocês sabem disso melhor do que todos nós, há muitos sistemas de controle. Então a Bíblia é muito prática, porque se ela dissesse do chip de controle, ela estaria pautando apenas uma geração. E nas gerações passadas, houve já sistemas de controle. Na época de Cristo já houve um sistema de controle. Eles tiveram que ir para o Egito, porque havia um censo ali sendo feito, e o censo nada mais buscava do que controlar a população. Então, assim, de forma indireta e simbólica, ele fala quando fala da marca da besta e tal. Não é a marca da besta, como muitos pensam, mas ele é um dos elementos que comporão a marca da besta. Entendi. Então o Apocalipse, em nenhum ponto, ele é um mistério, ele é simples de se entender. Mas porque as pessoas não conseguem entender, ou entendem a forma delas. Não é? Eu vi que nós vamos ser apertados aqui, né? Mas isso é muito bom, né? Na verdade, Kátia, você tocou num ponto crucial para se entender o Apocalipse. Primeiro, longe de ser um mistério. Se você pegar hoje, por exemplo, a grande massa de pastores, e é preciso que fique aqui muito claro, tá? Nós precisamos ter a coragem de falar a verdade, Kátia. Coragem de falar a verdade. As pessoas vão num programa e querem estar de bem com todo mundo. As pessoas vão num programa e querem aplausos, né? O dia que nós quisermos aplausos da massa, nós não estamos fazendo o nosso trabalho bem, porque sempre vai haver joio e trigo. O joio nunca vai gostar do que é bom. O joio quer o que é ruim. Fato, joio é joio. Nasceu joio, vai morrer joio. Então, longe de ser. O Apocalipse é uma revelação. Agora, a pergunta que surge é, revelação do quê? Do quê? É difícil para essa geração nova, né? Porque, assim, nós que temos uma idade, nós, quando eu digo nós, Rogério, e aqueles que têm já os entas, já entraram nos entas, lembram da máquina fotográfica que você tirava, ficava um filme preto, você tinha que revelar, não é? Você revelava a partir de algo. A revelação é isso, ela revela todas as profecias bíblicas, Amós, Oséias e principalmente Daniel. Então o Apocalipse, como você frisou, longe de ser um mistério, é uma revelação que é dada. Por que não se entende? Em primeiro lugar, porque não se lê. As pessoas não leem, cara. Isso é um fato. As pessoas hoje... Você faz, por exemplo, eu fico apavorado, nós temos uma página hoje com 230 mil pessoas, você coloca um banner e uma matéria explicando. Ele nem lê, ele mal lê o banner e já opina lá, ou dá amém, ou dá... Ele nem sabe o que leu. Verdade. É assim, hoje as coisas estão desse jeito, as pessoas não tiram tempo para ler e para aprender. Então, por que não se entende? Porque não se lê. Eu fico apavorado ao ver pessoas que se dizem pastores, que não entendem absolutamente nada do Apocalipse. Bem colocado. Infelizmente é uma realidade, Kátia. Então, e o que significou as 7 cartas às igrejas? O que seriam essas 7 cartas que... De alguma maneira eu creio que vocês já andaram lendo, né? Isso é bom. Veja, Cris, o que são as cartas às 7 igrejas, né? No Apocalipse, Deus está preocupado com a humanidade, mas muito mais com a igreja dele. Óbvio, né? Com quem você se preocuparia em primeiro lugar? Com os teus familiares, com aqueles que são mais próximos teus. As 7 cartas às igrejas é Deus mostrando qual seria a condição, e me permita dizer algo mais, Cris. É um erro crasso imaginar que igreja é templo. Sim. As pessoas, você fala de que igreja você pertence, mas como que igreja? Você é a igreja. Nós somos o
templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja. E as pessoas não entendem isso. Aí vira essa guerra, porque não, eu sou da congregação, eu sou da Assembleia, eu sou católico, e ficam guerreando entre si. A minha igreja está certa, a tua está errada. Quando, na verdade, repito, nós somos a igreja. As 7 cartas às igrejas é Deus abrindo a condição em que as igrejas estariam nessa nossa época. A época que, por assim dizer, inaugura o Apocalipse. Então você vai ver a carta a Sardes, Filadélfia. Um exemplo muito rápido. A carta a Filadélfia mostra a condição da igreja, que é a condição ideal. Não tem nenhuma represália, não tem nenhuma reprimenda. Deus mostra a igreja perfeita. E, curiosamente, Filadélfia quer dizer amor fraternal, amor de pai. Que é aquele amor que não quer nada em troca. Né? Ah, eu namoro com ela, mas tem que me dar algo em troca. Porque senão, né, tem que ser carinhosa comigo, eu tenho que ser carinhosa com ela. O amor paternal, não. Os filhos aprontam com a gente, né? Fazem tudo e o amor que a gente tem por eles não muda. E, finalmente, tristemente, a carta a Laodiceia, que é a carta de hoje, é como as igrejas estão hoje. E olha que curioso, de forma muito prática ele diz assim: porque tu és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem dera foras frio ou quente. Então ele está dizendo assim: eu preferi que você estivesse lá fora, não se finja de crente, deixe de ser fariseu. Deixe de fazer de conta que você é bom. Você é um lixo. Você é o Assuma pior. quem você é, né? Assuma quem você é e eu posso te tratar. Cris, só precisa de médico quem reconhece sua doença. Sem dúvida. Né? A carta a Laodiceia mostra como a igreja, que se diz igreja de Deus hoje, está doente. Sabe? É só olhar. Templo é dinheiro. Pastores fazendo absurdos, escravizando os membros, não ensinam nada direito. É verdade. É muito fácil a gente se posicionar aqui, não, eu ensino direito. É um fato, é só olhar. Cris, pastor pisando nos membros, pisando, literalmente já vi pisando, mandando comer grama, extorquindo, água benta, vassoura benta. Gente, caneta benta, né? Sal grosso. Jesus virou uma instituição, institucionalizaram Deus, né? Sem dúvida. Então a carta às igrejas é um Deus mostrando, e apesar de tudo, ele mostrando que isso tudo está errado, as pessoas não leem, não sabem, e aí, infelizmente, quando você coloca essas verdades para elas, não julgue, não toque no ungido de Deus. Deus jamais ungiria pessoas para extorquir as ovelhas. Jamais, jamais. Não foram ungidas por Deus, não estão fazendo o trabalho que Deus pediu. Não estão. Eu concordo com você. Particularmente, eu vejo que nesses locais, Deus virou lucro e templo virou dinheiro. Infelizmente, é essa a grande realidade, Rogério. Me permita, viu, Kátia, apenas para que o telespectador tenha isso muito claro. Jesus, na época dele, ele entrou e viu que estavam comercializando as ovelhas de uma forma errada. Sim. E ele disse o seguinte: não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Verdade. Imagine, hoje, eu não tenho dúvida, se Cristo entrasse nas igrejas hoje, seria muito pior a reprimenda que ele daria. Porque hoje, realmente, virou uma casa de comércio vergonhosa. Não é só vergonhosa. Claro, as pessoas não têm culpa, elas são enganadas por pessoas que, infelizmente, né, usam a Bíblia, usam a palavra de Deus de forma distorcida para enganá-los. Muito bem colocado, concordo parabéns plenamente. Pela coragem. Isso mesmo. Parabéns pela coragem. Mas antes de eu perguntar, eu acho que a gente tem que ir para o intervalo, né? Então, pessoal, mas fica plugadinho aí, nós vamos para um rápido intervalo, nós estamos aqui com o livro do Rogério Buzzi, que daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês. Mas mostre já, vou mostrar para as pessoas já ficarem com vontade. A Kátia vai voltar com ele, mas fica aí plugadinho que a gente volta já já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter.
4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. K1900, seu novo estilo de vida. Inovação, troca de experiências são fundamentais para o crescimento dos negócios. Conheça agora o K1900, espaço coworking no ABC. Sem fidelização, usa o que precisa e paga apenas pelo que usou. Salas e toda a infraestrutura, bicicletário e um exclusivo boteco working. Avenida Presidente Kennedy, 1900, bairro Olímpico, São Caetano do Sul. Ligue 4210-2114. K1900, ideal para organizar e desenvolver seus negócios. Welcome to Bilingual School, Brasil, Canadá, São Caetano do Sul. Aqui as turmas são formadas reduzindo o número de alunos na educação infantil com apenas 16 por classe, garantindo atenção individual a todos, infraestrutura com berçário exclusivo e atendimento diferenciado, enfermeiras fisioterapeutas com horário amplo. Avenida Presidente Kennedy 1715, Santa Paula, São Caetano do Sul. Ligue 4318-5818 ou 99555-4400. Brasil, Canadá, educação infantil e bilíngue. Voltamos com o programa Enigmas e você já sabe que para acessar os vídeos que nós temos é lá no Cron TV no YouTube e você acessa todos os vídeos que lá estão. Mas para isto, inscreva-se no canal, aperte a sinetinha, assim que subir um vídeo novo você já tem acesso. Então, Cron TV no YouTube. Você pode nos acompanhar também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Kátia de Gaia, Cris de Pascoal e Programa Enigmas também no Facebook e siga a TV Grande ABC também para conhecer todo o projeto da TV e os outros programas. E o meu é o soldegaia.com.br. Mas Cris, eu quero falar sobre uma questão, porque todo mundo quer saber sobre o Apocalipse e a interpretação, como eu te disse, cada um faz de acordo com o seu interesse. Então vamos pensar o seguinte, como entender este livro? Ele é do nosso tempo? Ele é para o passado? Porque pelo que você está me colocando é revelação do que vem e sob cada era. Fala um pouquinho mais para a gente. Bom, na verdade, Kátia, você tocou em dois pontos aí que são muito interessantes. Primeiro, cada um interpreta ou conforme lhe convém, ou como ele acha que deve ser interpretado. Isso mesmo. O Apocalipse, na verdade não só o Apocalipse, todas as profecias bíblicas não permitem interpretação. Repito, não permitem interpretação. Ela se auto-interpreta. Tá? Como? Por exemplo, duas coisas aqui. No livro de Apocalipse, no capítulo 17, você vai ler, por exemplo, lá, viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que tinha 7 chifres, 7 cabeças e tinha 10 chifres, etc, etc, etc. Né? E ela, diz o texto ali, que essa besta estava sobre o mar. Veja, se a Cris for interpretar isso, ela vai dizer, eu acho que isso. Você vai dizer, eu acho que aquilo. E eu vou dizer, não, mas eu acho que... Eu acho não cabe. Tá? A Bíblia, repito, ela se interpreta. Então, por exemplo, você vai ler o 17 ali, e quando você for ler o versículo 15, por exemplo, vai dizer, as águas que viste são nações, multidões, povos e línguas. Então, ela se interpreta. Sim. É como um código que ela te dá tudo em simbolismo, mas nas outras partes dela vai dizer, por exemplo, o que é besta. Lá no livro de Daniel vai dizer que besta é uma nação. Certo? Uhum. Lá no livro de Efésios vai mostrar que prostituta é uma mulher, é uma igreja caída. Assim como a virgem é a igreja pura de Cristo. Entende? Sim. Então ela se auto-interpreta. As pessoas não leem,
não buscam essa interpretação que ela própria dá, e daí criam as coisas mais absurdas e inimagináveis, né, possíveis. Tá? Outra coisa, o Apocalipse, deixa eu ler para você, Apocalipse 1, versículo 19, você falou é do passado, é do presente, olha só, 1, 19, escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então ele escreve o que passou, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Isso é o que ele escreve para que você possa, olhando o que aconteceu no passado, ver como vai ser no futuro. Porque Deus tem o controle de tal maneira da história na sua mão, que ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo. O que foi, isso é o que há de ser. Então você olhando como Deus se comportou em relação aos acontecimentos passados, você sabe como ele vai agir agora em relação aos futuros. Então assim, né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar o que vai acontecer. Então o Apocalipse tem um objetivo, mostrar o que vai acontecer. Porém, para que isso seja efetivo, ele escreve o que aconteceu, o que acontece e o que vai acontecer. Porque daí, olhando como aconteceu, você sabe exatamente como vai acontecer no futuro. Não sei se fui claro na resposta. Perfeito. Ok? Claríssimo. É isso, tá? E a interpretação, repito, infelizmente as pessoas interpretam quando Jesus disse, como lês. Leia e aceite. Eu estou vendo lá, né, uma frasinha que diz, sem limites. Eu leio e digo, bom, sem limites. Sem limites é o quê? É sem limites. Sem limites. Mas aí vem um pastor e diz, não, não é bem assim, veja bem, está sem limites, mas olha, Contudo, começa o problema. Começa o problema. Está escrito. Está escrito aqui assim, pronto. Disse revelação, é revelação. Mas o pastor vai chegar e vai te convencer de que é um mistério. Que é o que eles pregam. Principalmente quando está envolvido com dinheiro, com ganhar dinheiro, né, Rogério? A gente perversa. Tudo, dinheiro, tudo, ignorância, né? Tudo, né? A pessoa... Quem é essa mulher do Apocalipse 12, Rogério? Apocalipse 12, Cris, ela traz assim, ela mostra uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, com uma coroa de 12 estrelas, né? Quem é essa mulher? Repito, né? O Apocalipse é interpretado por outras passagens. Efésios 5:25 vai falar, como dizemos, de uma virgem pura. Essa mulher é a igreja pura, que em algum momento da história, e nós estamos próximo disso, essa confusão que está aí dessas igrejas vai acabar, certo? Assim seja. Por quê? Porque vai surgir uma mulher, uma igreja vestida do sol, Cristo é o sol da justiça, por isso eu digo, tem que ler. Sim. Então vai surgir uma igreja, finalmente, Cristo, composta de pessoas, não é uma pedra, não é um templo, pessoas vão compor uma igreja que representarão o caráter de Cristo, vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Foi feita uma promessa de que a igreja pisaria finalmente o inimigo, há um inimigo, assim como há Deus, há um inimigo dele, né? E com uma coroa de 12 estrelas. Né? Essa igreja vai ensinar o que os 12 apóstolos ensinaram e vai ensinar o que os 12 patriarcas ensinaram. Não vai ensinar o que os pastores de hoje estão ensinando. Vai ensinar o que a Bíblia ensina. Assim seja. Okay? Bem, nós estamos aqui falando de revelação. Quem são as duas bestas, né, do Apocalipse 13? Veja, como você falou, o Apocalipse, no capítulo 13, apresenta duas bestas. Uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. Mostra, no livro de Daniel, mostra uma profecia de todas as nações que dominariam o mundo. E quando chega lá no pé da estátua, mostra dois reis que vão se levantar, que vão se unir. Um rei com a força espiritual e um rei com a força bélica, física. Com todas as letras, e podem me cobrar amanhã se não acontecer. É bíblico. Né? A besta que sobe do mar é o papado. É a força espiritual. Você vai ler, por exemplo, Apocalipse 13 e vai dizer quem pode batalhar com ele. Cris, quem pode falar do Papa hoje? É tão bonzinho, ele é tão querido, ele é isso, ele é aquilo. Aguardem, a Bíblia não erra. Né? Então, assim, Apocalipse 13 apresenta pelo menos 12 elementos que não deixam errar. Da onde vem, o que fez, por que fez, como fez, o período que fez. Então, não erra. O papado, para que fique bem claro, é a besta que sobe do mar. Vai se aliar aos Estados Unidos da América. Fala que é uma besta que tem chifres de cordeiro, mas fala como dragão. Com vocês dá para falar abertamente. Os Estados Unidos, com essa carinha de santo, não engana quem conhece a Bíblia.
Né? E essa proximidade hoje entre os Estados Unidos e o Brasil é preocupante, porque os Estados Unidos não vêm para cá para ajudar ninguém. Nunca fez isso, nunca vai fazer. Ele está interessado no que o país tem de bom. Então, certeza. Cuidado, né? Eu não estou aqui falando de Bolsonaro, eu não estou aqui falando de Lula, eu não estou falando de política. Eu estou falando do cuidado que a gente tem que ter. A Bíblia apresenta essa união entre esses dois poderes, né? E para que Cristo fosse crucificado, teve que haver a união entre o César, né, Pilatos, Herodes, e a força religiosa, que eram os fariseus e os saduceus. Isso é o que vai acontecer de novo. Essa união agora, que é o que nós chamamos de nova ordem mundial, esses dois poderes vão juntar todo o bloco econômico, e aí vem o colapso final. E a Angela Merkel esses dias falou dessa nova ordem mundial, numa entrevista. Sim, na verdade, abriu a internet, você tem muita informação hoje sobre a nova ordem mundial. Eu repito, né, o que eu trago é a informação bíblica sobre o assunto. Né? Existem muitas outras, né, mas tem bastante coerência, né? A gente sabe. Cris, vamos mostrar a obra? Vamos mostrar a obra do Rogério. Olha, chama-se, fala um pouquinho sobre as meditações Pérolas Escondidas. O livro Pérolas Escondidas é exatamente isso. Você abre a Bíblia, por exemplo, no Apocalipse, tem muita pérola ali, mas elas estão escondidas. Sim. Você não lê, mas não entendi. Né? A proposta do livro é essa, pegar textos bíblicos difíceis, principalmente proféticos, Daniel, Apocalipse, Amós, Oséias, e trazer para que as pessoas entendam. Ele tem exatos 365 páginas, porque é uma meditação para cada dia. Então, cada dia a pessoa pode ter o texto bíblico, ler, e espero que seja uma bênção, né, para aqueles que... Esse é o meu, para a pessoa ter o dela? O livro não está pronto, né, ele está em fase Olha que final. Privilégio. Foi, na verdade, um mock-up para vocês, né? Eu não podia perder a oportunidade também de poder apresentá-los àqueles que querem, né? Então, assim, daqui 2 meses ele vai estar pronto, as pessoas podem acessar, né? Vai haver uma versão gratuita, certo? Em PDF, ele pode acessar pelo Facebook, né? O nosso Facebook é A Verdade Sobre o Fim, né? E ele pode também acessar através do site. Para aqueles que gostam do material físico, eu prefiro o físico, sempre você pode anotar, riscar, né? Através do Facebook ele vai poder entrar lá e vai estar lá. Facebook, A Verdade Sobre o Fim. Você também está no Facebook, né? Exato. E também Rogério Buzzi, né? No Facebook também pode fazer o pedido por lá. Tá certinho ali, Rogério, todo GC. Bom, uma honra estar com você. Eu espero que você possa voltar aqui e nos brindar, né, com muito mais conhecimento, que eu sei que você tem muito que falar e muita coisa para ajudar a esclarecer esse momento tão conturbado da nossa humanidade. Gratidão pela tua presença. Gratidão. Uma honra enorme estar contigo. Vocês. Obrigada a você pela presença. Amém. Muito obrigado. Volte sim. Gratidão. Amém. Bom, pessoal, no Enigmas é assim, né, Kátia Gaia? Aqui, pessoal, você vê o invisível, ouve o inaudível, né, Kátia? E você acessa o que dizem que é impossível. Então, fica plugado aí, refletir, né, Kátia? Porque quem reflete... Brilha, gente. Assim. Até a próxima. Vem com a gente nessa jornada. Até a próxima.